E aí pessoal, como é que vocês estão? Por aqui está sempre bem, mais um vídeo se iniciando. E aqui é loucura, aqui não para, aqui é a vida real na Europa, na Irlanda. Vou registrar mais uma das minhas vivências aqui. E como eu gosto do preto no branco, tudo escrito, não escondo o jogo. Para quem tá querendo vir, para quem já tá aqui, para quem já me acompanha há mais tempo. Olha o cenário que tá o meu quarto hoje, rapaziada. Tá nessa pegada, tá parecendo um cativeiro, mas calma, tem um motivo. Deixa eu pegar esse takezinho aqui, por quê? Vou dar uma virada na câmera aqui para passar mais detalhes. O quarto tá parecendo um cativeiro por motivos de estar por reforma a casa e também tem um, cadê? Um convidado ilustre. Cadê ele? Olha ele aqui, Danilão. Mas olha só, ele também, eu tô dando uma mão pra ele, por conta que ele tá aí com os trabalhos, mas aí não queria ficar na casa dele, por conta que, enfim, motivos. Aí ele tá passando uns dias aqui, e aqui a casa tá sendo reformada, porque, pô, a casa aqui, pra quem manja, tem mais de 100 anos. Então ela tava meio perrengue. Mas enfim, a gente tem que acreditar no processo. Mas o vídeo de hoje não é sobre mim, é sobre o Danilo. Ele tá aqui há mais ou menos um mês e ele teve uma experiência muito diferente da minha, porque eu vim como intercambista, né? Curso, tal, aprendi. Ele já veio com a cidadania, ele já tem uma faculdade e ele vai trazer a opinião e a experiência dele com as características dele, com as qualidades dele, para as pessoas que têm essa mesma linha, vamos dizer assim, esse mesmo estilo de vida no Brasil e está pensando em migrar, tirar a sua conclusão. Fica comigo até o final do vídeo, que tem muito conteúdo bom aí. Valeu! Bom. Tropa, já estou aqui com o convidado ilustre. É ele aqui, o meninão da vez. E ele que vai contar a história. Ele já está aqui há um mês, mas eu vou deixar ele falar mais, porque no último vídeo eu que falei mais, então eu dei uns pitacos ali. Mas hoje ele vai falar 100% da experiência dele. Então, faça as honras do início ali. E é isso. Conforme for desenrolando o roteiro, a gente vai se ajudando. Cara, a primeira parada, assim, que eu consegui perceber estando aqui na Irlanda é como a amizade de primeira, assim, ela já dá uma ajudada. Realmente, o Vitor, ele tá aqui, e aí ele acabou me recebendo no país. Eu recebendo ele, irmão, você vai ter que trabalhar, cara. Não, foi uma diferença absurda, isso daí com certeza, não tenho dúvidas. E eu percebo bastante assim que essa ajuda acaba levando você pra frente, mas também você fica meio mal acostumado. Porque você acaba se acostumando ali com Tipo assim, tem um parceiro aqui, ajuda. o que que eu faço? O que que eu faço? O que Exatamente, que eu exatamente. faço, cara? Mas também é muito bom justamente por causa disso. Ele já passou o caminho das pedras, então tem muita coisa que ele sabe, tem muito conhecimento que ele pode passar pra mim também. Só que também tem muita coisa que ele não pode passar pra mim. Exato. Esse é o grande ponto. Então, no último vídeo, eu acabei falando bastante sobre pontos negativos aqui da Irlanda, mas eu acho que esses pontos negativos, eles são muito pessoais, de cada pessoa. Ponto. Sim. Acredito que foi o choque de realidade que todo mundo tem quando vem. Exato. O cara pode ser o mais preparado. Não vai falar, não, eu não vou sofrer. Irmão, não. Não é o seu país, não é a sua cultura, não é a sua língua materna. Vai ter um choque. Talvez não de, assim, muito forte, mas tem. Exato, isso daí é verdade. E muito do que eu passei, eu tive muitas facilidades também. Então, por exemplo, na primeira semana eu já estava com um quarto garantido, porque justamente tem um amigo aqui, ele conseguiu dar uma olhada. Fez uma ponte ali. Exatamente, exatamente. Então eu já tinha onde ficar, eu vim com uma certa reserva financeira para ficar uns meses ali, sem me preocupar muito. E assim, o que eu consegui perceber bastante é a diferença em relação ao ambiente que você tá, em relação a como você consegue as coisas. Então, por exemplo, eu andei bastante, entreguei muito currículo à mão. Nas 2 primeiras semanas ali, eu não tive muita dificuldade com a alimentação, porque grande... Não, ele pode ficar um mês sem comer que tá de boa. Agora eu o problema. Calma, não me cancelem. Mas em relação à alimentação, eu não tive tanto choque assim, pra falar a verdade. E eu tive choque com detalhes que pra mim são importantes, mas pra outras pessoas podem ser tipo, ah, não, esse... Vai de cada um, Exatamente. vai de cada um. Então, um exemplo que eu tenho é transporte público,
que pro Vitor aqui pode nem importar muito. Tipo, Pra foda-se. pessoa, pra pessoa que vem no futuro aí pode nem importar. Pra mim importa, principalmente porque eu morei em São Paulo e a diferença de ter um metrô é muito grande. Isso daí é algo que pra mim faz sentido. Agora, questão da língua. Questão da língua eu vim também fluente. Então, eu já No sei o inglês. inglês e tudo mais. Muitas pessoas vêm aqui para aprender. E além disso, eu vim com um passaporte europeu. Isso daí faz uma diferença muito grande. Não só estando no país, mas também para entrar no país. Eu não tive que dar justificativa. Exato. É. Por exemplo, olha como é que é a vida. Uhum. Aqui tem dois cenários opostos. Exato, Eu vim exato. zero inglês. Eu tinha um papel escrito assim, ó, com as 10 principais perguntas, cara, que o... Como é que é o nome lá da... O rapaz da imigração, eu esqueci Poderia também. fazer, poderia fazer. E eu, cara, deixei na Sim, carteira, porque eu tinha sim. zero inglês quando eu vim. E eu vim o quê? Fazer o curso e na minha cabeça era assim, pô, eu vou fazer dar certo. Eu não vim com um planejamento, sabe? Meu planejamento era sair do Brasil e fazer acontecer. Agora aqui não. Ele já Exato. tem faculdade de TI, ele já tem a língua, ele já tem a cidadania. Então, ele economizou e focou as energias só em achar trabalho. Então, acho que você, ele literalmente assim, não vou saber explicar, mas ele já chegou, por exemplo, vamos supor uma linha de mercado de trabalho. Ele chegou aqui. Tipo assim, ele já estava Exato. disputando um next level. Ele não, se ele quisesse trampo rápido, ele poderia ir ali como Exato. cleaner, KP, sei lá, home care. Exato, Agora não, exato. ele foi um passo além, porque ele tem as qualidades que esse next level oferece, que é a área de TI, um trampinho home office. E aí ele já chegou procurando nessas áreas. E fora que dentro da área de TI, mesmo que esteja algo saturado, e quando eu falo área de TI, eu não estou falando só de programação, eu estou falando de área de suporte, eu estou falando de área de segurança, eu estou falando de área até mesmo de gestão de TI ali, mas eu sempre procurei bastante em questão de suporte, ou então de application support, que é o suporte de aplicação, faz bastante sentido. E você até pode pensar, pô, aí na Irlanda tem muitas empresas grandes, tem muita oportunidade de TI, mas vale a pena, principalmente se você tem um documento e se você tá na área de TI, procurar em outros países mesmo. Não se limite, cara, só a Exato. Irlanda, não se limite. Principalmente porque a gente sempre fica ficcionado no salário mínimo do país, mas a gente nunca fica prestando atenção nos salários que nossa profissão pode dar em outro país, por exemplo. Exato. Se você é suporte de aplicação ali na Espanha, eu mesmo esse mês recebi oferta de 40 mil anual. Dá mais ou menos uns 2.500 líquido ali na Espanha. E aqui na Irlanda, eu tive propostas assim que foram mais ou menos ali por volta dos 3.500. Mas se você pega a comparação da qualidade de vida que você tem nesses dois países e também no gasto que você tem, muitas vezes vale a pena ficar ali na Espanha, vale a pena ficar ali na Itália. E também tem outros benefícios. Às vezes você pode ficar ali na Espanha porque tem um voo direto para o Brasil, então você acaba ficando mais próximo da família. Às vezes você pode ficar ali na Itália porque é um ambiente que vai te agradar mais. E isso daí que eu falo não é para pessoa que quer tentar um visto, por exemplo, não é para pessoa que vai Vai começar a começar, vida. exatamente. Eu falo mais para pessoa que às vezes tem um documento, às vezes tem bastante tempo de experiência, que é algo que é muito comum na área de TI e em áreas qualificadas. É você ser chamado para trabalhar nessas empresas maiores, em empresas que vão patrocinar um visto para você. Então, é muito importante você ter em mente que a sua experiência no Brasil, ela vale de alguma coisa. Ela vale, ainda mais se você tem a língua daquele país. Às vezes você sabe espanhol, você não sabe inglês. Só que você sabe espanhol tão bem e você tem uma qualificação profissional, sei lá, de engenheiro mecânico. Pô, se você tem uma qualificação de engenheiro mecânico, no Brasil a gente não imagina, mas tem engenheiro mecânico de trem na Espanha que vai te contratar e vai te querer, porque é Exato. uma mão de obra que é valorizada ali. Então é muito importante ver também outras possibilidades, principalmente visto as qualificações que você já tem. Então, nesse um mês em que eu estive aqui, nas primeiras semanas, eu tentei sim, todo tipo de emprego. Mas depois eu foquei mais na minha área. E aí eu percebi, pô, talvez aqui não seja o país para mim.
talvez eu tivesse uma sorte, uma vida um pouco melhor ali, tanto em trabalho quanto pessoal, em outro país. Seja a Alemanha, seja a Espanha, seja a Itália, até mesmo os Países Baixos, a Holanda. Diferente do que acontece aqui, mas é claro, isso daí é algo que vai de pessoa para pessoa, não tem como. Às vezes você tem que experimentar para não saber. E eu tive que experimentar para saber que, opa, peraí, talvez eu queira outras Opa, coisas. deixa eu dar uma Exatamente. segurada aqui, calma aí. É o Exatamente. que eu falo, se você chega no país e quer dinheiro rápido, pô, você vai qualquer trabalho, esses aí mais básicos, delivery, KP, cleaner, você vai conseguir rapidinho, cara. Mas, lembre-se, você procura e outras 1 milhão de pessoas também. Exato. A concorrência aqui que é puxado. Não que não existe trabalho, existe. Só que tem muita concorrência, pô. Por exemplo, ele mesmo fazendo. Olha só quantas qualidades ele tem: passaporte, o inglês fluente, o TI. E quantas vezes os caras falavam assim, pô, vamos analisar outros candidatos e te retornamos. Muitas vezes, O muitas vezes. cara já é um pouco mais qualificado e ainda assim tá passando por uma peneira. Então, não acha que você vai vir, vai ser fácil, vai olhar pra mim e o cara falava, eu quero ele. Eu quero ele aqui, ó, na minha empresa. Você. Não, irmão. Tem muita gente também procurando. Então, o interessante é sair louco, caçando uma oportunidade e ver a sua prioridade master. É fazer dinheiro? Então é qualquer oportunidade. É o melhor, uma qualidade de vida? Então vou procurar mais um emprego que atende esses requisitos. E outra, a UTI, querendo ou não, existe uma vantagem muito grande em relação a outras áreas, porque é uma área um pouco mais globalizada, isso daí é verdade. E também existem lugares que escondem hubs de tecnologia que as pessoas acabam não imaginando. Muitas vezes as pessoas acabam ignorando a Itália porque pagam um pouco menos, mas na Itália é justamente esse pagar um pouco menos que vai abrir uma oportunidade para você. Porque é aonde a pessoa ali tá, o recrutador ele tá mais desesperado e ele precisa de alguém. Ele precisa de alguém porque é uma cidade pequena que tem uma indústria gigante e tem 8 mil habitantes na cidade e não tem ninguém de TI ali naquela cidade, entendeu? Então é aí que você vai procurando, nessas meadas, nesses lugares que as pessoas não falam, sabe? Exato. Aí, após esse 1 mês, qual que é a conclusão final? Porque eu sou um amigo dele, pessoal. O cara, nas primeiras 2 semanas, ele ficou louco. Falou, não, cara, isso aqui não é pra mim, não. Mas faz parte. Depois que a pessoa entende a realidade que ela tá, Sim. porque, né, pô, mudar de país não é fácil. Aí ele deu uma acalmada. Mas, de modo geral, como é que tá essa experiência depois de 1 mês na Irlanda? Cara, a Irlanda, de maneira geral, ela é o que as pessoas falam, né? Você vai conseguir comprar mais coisas, só que você tem a realidade de crise imobiliária. Isso daí é uma realidade do É um país, é um fato. fato. Você vai ter mais segurança, sim. Andando nas ruas, até mesmo de noite, eu não senti medo nenhum, para falar a verdade. E de maneira geral, na minha perspectiva, pessoalmente falando, Isso, pessoalmente. pessoalmente, é muito importante falar isso daí. A Irlanda não é um país para mim. Claro, pode ser que eu fique mais tempo aqui, pode ser que eu acabe evoluindo e use o país como trampolim para outro país. Exato. E aí, nesse meio tempo, eu vou acabar pesquisando mais. Pode ser que eu visite algum lugar que eu acabe gostando bastante e acabe ficando por lá. Mas tudo depende dos objetivos que você tem. Tudo depende daquilo que você quer. Às vezes, você pode ir morar lá na Suíça e não gostar nem um pouco. E tá tudo bem. Às vezes você só quer pegar um dinheiro ali em francos e transferir para um país menor, comprar um apartamento, algumas casas, alugar, viver de renda e tá tudo certo. Isso daí não é o problema. Mas é saber aquilo que você quer. Você Sabe? primeiro tem que ter, acho que você tem que saber o que você quer internamente. Você tem que ter uma autoconversa contigo mesmo, para aí Exato. sim você escolher o país. Não é o país que vai resolver todos os seus problemas, sabe? Você tem que saber o que você quer primeiro. Exatamente, exatamente. Eu sabia exatamente o que eu queria. Então eu falo para qualquer um que a minha experiência aqui foi muito boa. Tipo assim, cara, fora da curva. Eu vou lembrar disso pro resto da vida e toda vez que eu for contar essa história eu vou falar, cara, eu vivi a melhor experiência da minha vida. Mas são experiências. Cada um é Exato. cada um. Eu acho que é isso. É Tem isso. mais algum ponto, algo sim que você passou e viu falar, pô, vou falar isso ou não, tá de boa. Eu acho que não, pra falar a verdade. Esses são os maiores pontos mesmo, que eu acho que é válido falar.
E eu acho que é muito válido também entender que nem tudo é para todo mundo. Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto. Bom, pessoal, é isso o vídeo. Um pouco mais, como é que eu posso falar? Direto e reto, uma experiência. Porque às vezes você tá passando exatamente porque ele tá no sentido de você tem as qualificações, pegou assim, estagnado no Brasil, não sabe qual é o próximo passo e quer fazer igual ele. Mudar de país para ver como que é essa área, mas tem medo. Então, tá aí sua resposta. Ou às vezes você é só um carinha louco igual eu, que cansou da vida lá e falou, vou meter o louco. Também tem aí, ó, meu canal no YouTube. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem tá aqui, até aqui, deixa um like. E é isso. Vamos eternizar esse momento, irmão. Ó. Caralho, vambora, fi. Valeu.